Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública com Márcio Martino. Hoje nós estamos com duas conselheiras tutelar, a Ana Carolina e a Elisângela. Uma é do Conselho Tutelar Norte e outra do Conselho Tutelar Sul, daqui de São José do Rio Preto. E é um prazer recebê-las aqui hoje. Obrigado pelo convite. Queria que vocês se apresentassem. O prazer é nosso, Martino, né, de estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa rotina, do dia a dia, do Conselho Tutelar. E eu espero que essa conversa venha abrir a visão das pessoas que estiverem assistindo, que têm dúvidas em relação ao trabalho do Conselho. A gente está aqui para fazer esses esclarecimentos hoje. É isso aí. A gente está aqui, mais uma vez, né, para a gente acrescentar na conscientização do trabalho do Conselho Tutelar, e eu agradeço imensamente essa oportunidade, Martino. Eu que agradeço pela presença de vocês. Qual que é a importância que vocês acham vocês consideram do Conselho Tutelar, do trabalho, do que o Conselho faz e qual a importância desse trabalho? O Conselho Tutelar, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele zela pelo direito da criança e do adolescente, né? Então, quando chega ao Conselho Tutelar a comunicação de alguma criança ou adolescente que está em situação de violação de direitos, o Conselho Tutelar vai atuar para garantir, para efetivar o direito daquela criança ou adolescente. Que direito? A educação, a saúde, ao lazer, a convivência familiar e comunitária. O Conselho Tutelar, o papel dele é esse, é garantir direitos. Exatamente. Vocês acham que eu lembro que quando eu estava na escola, não sei se tem mais essa visão, o pessoal falava, vai chamar o Conselho Tutelar, tem aquela visão do vilão, bicho-papão, do bicho-papão. né? Exatamente. Ainda tem hoje? Infelizmente. Inclusive, os pais às vezes fazem isso, né? A gente vai chamar o conselho vai te buscar. Eu vou te entregar pro conselho. E essa visão não é tão boa, né? Porque o conselho está mais para auxiliar, ajudar, do que para punir. Exatamente, é o que nós dizemos, né? Tanto é que, assim, a comunidade, ela tem uma resistência muito grande em relação ao conselho, porque qual que é o olhar das pessoas? Que o conselho é um órgão punitivo, que vai lá, que vai tirar o filho e tudo mais, né? E, na verdade, o nosso papel não é esse. O nosso papel é ajudar, é acolher a família, é ver qual que é a demanda que essa família tem e dentro das possibilidades, dentro da autonomia que o conselho tem de requisição, de requisitar serviços, seja na educação, na saúde, na assistência social, a gente vai dar o amparo para essa família, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir essa visão que as pessoas têm do Conselho Tutelar, que é um órgão que vai punir, que é um órgão que vai tirar filho, porque não é isso, né? Sim. Como a polícia também, né? Tem esse estereótipo de... Então, acontece a mesma coisa, né? Eu vou chamar, vou a viatura, vou te chamar pra te prender. E a criança já fica com uma visão, né, negativa. Por exemplo, o cinto de segurança para crianças, né? A gente sabe que é obrigatório, e aí, não, olha, a polícia vai te pegar, vai prender o papai por causa disso. E não é isso, né? É mais uma situação de segurança do que propriamente o fato de levar uma multa, né? Sim. E o conselho, você é do Conselho Sul, né, Elisângela? Sim, do Conselho Tutelar Sul. E você é do Conselho Norte. Qual que é, vocês veem assim, uma diferença de atendimentos de uma região para outra, de um trabalho de uma região para outra, ou é muito parecido? Olha, as demandas são parecidas, né, Carol? Parecidas. Só que assim, o que a gente percebe que eu vou até falar pela amiga. Pode falar. A região norte, a gente entende que acaba sendo uma região mais vulnerável, né? Então, o Conselho Tutelar acaba atuando um pouco mais, né? Digamos assim, né, Carol? Porque eu acredito que a nossa região norte, ela foi crescendo de maneira mais vulnerável, né? Ela nasceu de uma maneira vulnerável e foi se dimensionando nessa vulnerabilidade social. Enquanto o Conselho Sul, a gente percebe que as regiões são mais abastadas, né? No sentido de vulnerabilidade mesmo. Sim. A questão de eleições, né, do Conselho Tutelar. O último a gente percebeu que foi bem acirrado. Parece que a cada vez que tem as eleições do Conselho, fica cada vez mais acirrada essa disputa entre os conselheiros, né? O que vocês acham que pode explicar
vontade maior de o pessoal entrar no Conselho Tutelar? Tem algum motivo disso? Como que foi as eleições para vocês? Foi bem complicado, né, Carol? Muito complicado. Nós tivemos que arregaçar as mangas e a luta. Mas o que eu percebo? Que a comunidade, a população no geral, eles têm tido mais ciência do que é o Conselho Tutelar, né? A informação tem chegado mais. E eu acredito que isso seja uma das questões aí que levou a gente ter uma eleição bem acirrada mesmo, porque a população em si está tomando ciência, né, do que é o Conselho Tutelar, e eu não sei, de repente, os candidatos, né, têm tido a vontade de trabalhar dentro do conselho. A gente sabe de casos que, de repente, o apoio que esse candidato tem também ajudou bastante nessa questão dos votos, né? Eu tiro por mim que na última eu tive 494, fiquei em segundo lugar, e na mesma colocação eu tive 800. Então, assim, a gente percebe, Dobrou, né? Dobrou o número. Você manteve no segundo. E me mantive no segundo lugar. Então, assim, dobrou o número de votos, né? Mas foi bem complicado. Essa, em vista das outras, que, tirando essa, eu participei de mais dois processos, né? Em vista dos outros dois, foi bem mais complicado esse. De 1 a 10, qual que foi, por exemplo, a diferença porque a diferença foi pouca, né? Do primeiro são 10 conselheiros, né? São 10. Aqui em Rio Preto. Foi São quanto 10. a diferença, assim, de votos? Vocês lembram ou não? Olha, eu pra nona colocada, acho que eu tive coisa de 20 votos, ou menos, né? Não foi muito grande, não. Eu não saberia te falar em números, né? Essa diferença. Mas foi pouco. Mas foi uma diferença bem pequena. E vocês não acham que pode ser também a questão de hoje o Conselho Tutelar ser poucas pessoas para São José do Rio Preto? Sim, também. Inclusive, essa... Quer falar, Carol? Fala um pouquinho. Então, essa é uma preocupação nossa, né? Porque a gente percebe que o trabalho, as demandas vêm aumentando. Todos os dias chegam demandas, assim, exorbitantes pra gente. E, às vezes, tem coisas que a gente não consegue suprir em atender, né? As situações de flagrantes, a gente vai tendo uma prioridade de atendimento, né? Não que o trabalho do conselho não seja tudo urgente. É uma situação urgente, tudo é emergente, porém, a gente vai tendo que priorizar pela falta de mais conselhos, né? Então, eu acho que, assim, se tivéssemos... É bem aquele esquema da saúde. O vermelho, o laranja, isso. O verde. A gente tem que seguir essa linha. Porque, assim, é o que a Carol falou, né? Não que a gente vai deixar de atender uma situação menos importante. Mas chegou no conselho uma evasão escolar e um abuso sexual, a gente vai dar prioridade para o abuso, né? E isso não é, né, o ideal. O ideal, na verdade, do conselho é que a cada 100 mil habitantes tenhamos um conselho funcionando na cidade. Hoje em dia, a gente sabe que Rio Preto já extrapolou os 200 mil habitantes, né? A gente deve ter aí em torno de 200 mil crianças e adolescentes. 200 hoje. mil crianças e adolescentes. Crianças e Sim, Mas o número por o habitante? número é por habitante. Então teria que ter 4 ou 5 4 ou conselhos. 5 conselhos. Existe uma resolução do CONANDA que ela orienta que o município, a cada 100 mil habitantes, crie um conselho tutelar, né? E assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado na década de 90. Em 92, foi implantado em São José do Rio Preto os 2 conselhos tutelares, né? E esses 2 conselhos tutelares permanecem até hoje. Aí, a gente indo pela lógica, qual que era a população de São José do Rio Preto em 1992 e qual que é a população hoje? Além disso, quais eram as violações de direitos que existia lá em 92 e que existe hoje? Então, assim, a gente está caminhando a passos de tartaruga, né? Porque, assim, de verdade, Martina, os 2 conselhos tutelares, eles não dão conta da demanda do município hoje, porque, assim, a gente não tem perna. Às vezes, a gente até ouve as pessoas falar, né? Porque eu fui no conselho, pedi ajuda, não tive resposta, não resolveu o meu problema. E
eu tenho certeza que em 100% dos casos não foi falta de vontade do conselheiro que fez o atendimento. É porque a gente não tem perna mesmo. A gente não tem perna. A educação, quando manda casos pra gente, manda pilhas de 100 casos, 200 casos. A saúde é a mesma coisa, para você ter ideia. Ano passado, né, a gente estava recebendo as notificações da saúde referentes à vacinação do Covid-19 em crianças, e nós chegamos num número, assim, de ter mais de 5.000 notificações da saúde só no meu conselho. Eu não sei lá no norte Também. quantos Mesmo, que eles receberam. Mas aí você imagina, vamos lá, 10.000 notificações por falta de vacina, para 10 conselheiros fazer o atendimento. É humanamente impossível, né? E assim, a gente pede para que o legislativo, o executivo do município se atente para isso, né? Porque a gente brinca que o conselho tutelar é filho de ninguém, né? Somos órfãos, né? Por ser um órgão autônomo, então assim, a gente não tá ligado, entre aspas, a ninguém, né? Uma secretaria, uma coisa assim. Na verdade, assim, administrativamente, a gente é ligado à Secretaria de Assistência Social. Mas esse olhar de defasagem do Conselho Tutelar, ele tem que vir do Executivo. Não há outro órgão, né? Até porque seria um cumprimento mesmo do que determina a resolução do CONANDA, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também tem versa sobre isso. Então, é muito importante esse olhar do executivo, porque, assim, trabalhando com mais conselhos, consequentemente, a gente vai ter um trabalho mais assertivo, mais efetivo, né? Porque o trabalho do conselho não é tão somente requisitar os serviços, mas sim trabalhar com as crianças e adolescentes de forma de conscientizar tanto crianças e adolescentes sobre supostas violações de direitos, quanto também os pais. O Conselho Tutelar tá órfão que nem os... Tá precisando de um Conselho Tutelar pro Conselho Tutelar. Exatamente, nós precisamos é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é muito importante o que a Carol tá dizendo, porque o papel do Conselho Tutelar, ele tem que ser mais preventivo, né? Uhum. A gente ir até a população, a gente levar informação, a gente fazer palestras nas escolas, só que a gente não consegue. Não consegue. Porque, assim, infelizmente, os casos não param. E a gente acredita, nós que estamos na rotina, nós acreditamos muito que fazendo esse papel de conscientização, de orientação, chamar os pais, né, para uma roda de conversa seria imprescindível para o nosso trabalho melhorar e muito. Porque a gente melhora a prevenção, melhora a conscientização e esses pais acabam que vão acatando isso, né? Sem ter essa ideia de que o conselho vai puni-los. Sim. E até aquela questão da população saber o que o conselho faz e o que o conselho não faz. Porque, assim, o nosso número de falsa demanda é muito grande também, né, Carol? É muito grande. Só que aí chega uma falsa demanda e a gente leva, às vezes, horas para sair dessa falsa demanda. Entendeu? Exatamente. Chega lá, vou te dar um exemplo, uma questão, a guarda é da mãe, mas a mãe tá violando o direito do meu filho, então eu quero a guarda dessa criança. Eu não vou simplesmente falar pro pai, vai embora porque não é aqui. A gente vai acolher, a gente vai orientar, a gente vai fazer encaminhamento nesse caso. A gente encaminha para a Defensoria Pública, caso ele não tenha nenhum advogado particular. Então, assim, são falsas demandas que chegam para nós e que, às vezes, leva horas no atendimento para você identificar, para você encaminhar. E a gente levando essa informação à população também ajudaria bastante, porque diminuiria a nossa demanda, né? Uhum, eu até coloquei o nome do podcast de Polis, porque, assim, apesar de ser sobre segurança pública, tem toda uma rede de importância que percebe-se que influencia na sociedade, né, na proteção. E vocês têm uma demanda muito, muito parecida com por exemplo, da Guarda Municipal, que eu faço parte. A gente tem a função de fazer o trabalho preventivo, né? Só que é pouco efetivo, às vezes você está tão sufocado com as emergências que você não consegue. Então, trabalhar na prevenção. Tem que atender uma ocorrência, tem que atender uma emergência, está todo sempre atendendo as emergências, mas e o trabalho de ir na escola, conversar,
de prevenir, que a gente sabe que é muito mais eficiente Sim. do que ter que... É aquela coisa, né? O que é mais fácil para você cuidar da saúde? Fazer o exercício, se alimentar bem, ou depois ter que ficar indo no médico, tomando remédio, né? O que é mais benéfico para a sociedade? Melhor prevenir do que remediar, né? Muito melhor, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Hoje a gente está com o Conselho Tutelar, aqui 2 representantes, a Elisângela e a Ana Carolina, Conselho Tutelar Norte e Sul. E se inscreve no canal para você acompanhar mais conteúdos como esse, mais podcasts como esse. Dá aquela curtida, aquele joinha, clica no joinha para a gente disseminar melhor ainda esse conteúdo. Queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é o maior desafio assim, do Conselho Tutelar hoje? E se a violação, você comentou que a violação de antigamente para hoje, né, de quando foi criado o Conselho até hoje, se está piorando, né, e por quê? Eu entendo que houve uma piora, né? Porque, assim, como eu disse, lá em 92 existiam violações de direito, mas não tão latentes quanto hoje. O que a gente vê? Um número crescente de abuso sexual, né? E isso é muito preocupante, porque, assim, 99% dos casos, o abusador, ele tá dentro de casa, né? E esse número, ele tem crescido de uma forma alarmante. Então, isso causa muita preocupação pra gente. E ainda relacionado a isso, os crimes na internet, né? Disseminou, né? Exatamente. Que eu acho que é um fator de grande risco para as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Porque é como a gente comentava antes de começar o nosso bate-papo aqui. O pai e a mãe, hoje eles têm uma rotina de trabalho, uma vida mais dinâmica. Não é como antigamente, que de repente a mãe ficava em casa, né, cuidando dos filhos. Hoje, a mulher, ela conseguiu, né, esse avanço de estar inserida no mercado de trabalho. Às vezes não tem escolha, né? Pra ou às vezes, exatamente, a necessidade da família, não tem escolha e vai tem pro que mercado de trabalhar porque trabalho. precisa da renda. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa criança, ela fica na escola, aí ela vai pra casa, ela chega junto com os pais, de repente o pai e a mãe teve aquela rotina cansativa no trabalho, desgastante, acaba descontando o estresse, o nervosismo na criança, né? Ou então, o que ela faz? Ela dá um celular na mão da criança, ó, vai jogar, vai assistir vídeo, vai brincar e me deixa em paz, né? E assim, hoje, o número de crimes na internet também tem crescido muito, né? Essas questões aí de vídeos na Deep Web, pornografia infantil. Ou até mesmo nas redes abertas, né? Que a gente Ou vê até muito. mesmo nas redes abertas. Há um tempo atrás, eu participei de uma capacitação com alguns policiais da Polícia Civil relacionados ao crime cibernético, né? E aí, eles estavam até explicando pra gente que, tipo assim, eu tenho uma rede social e eu tô na praia. Aí eu posto uma foto do meu filho lá, brincando na areia. Tá lá meu filho de sunga, bonitinho, brincando na areia. Se a minha rede social é uma rede aberta, essas pessoas que trabalham para isso, né? Ela pode ir lá, ela pode captar essa foto do meu filho. Ela vai através da inteligência artificial na edição, também. ela vai deixar o meu filho nu e ela vai vender a foto do meu filho para pessoas que compram para uso indevido. Então, olha como é grave isso, né? Eu até deixo um alerta aos pais que têm as redes sociais, que postam foto dos seus filhos. Eu tenho rede social, eu posto foto do meu filho, mas assim, que as suas redes sociais sejam fechadas. Apenas para amigos, para pessoas que você conhece. Não deixe sua rede social aberta para qualquer um ter acesso, para qualquer um ir lá copiar a foto e fazer uso indevido dessa imagem. Então, hoje, o que eu percebo é que aumentou muito essas situações de abuso sexual, de crimes na internet. E até mesmo as tentativas de suicídio pelo crime de cyberbullying, né? Que vem crescendo também demais. Então, a gente atende desde essas violações até as tentativas de suicídio de
crianças e adolescentes, né? A gente sabe que a fase da adolescência é muito complicada, porém, eles não sabem como lidar com situações assim e acabam tentando suicídio para suprir aquela necessidade de sair dessa situação, né? Às vezes por conta de... uma coisa acarreta a outra, né? Por exemplo, tá ali, tá enviando nudes e, de repente, aquele abusador começa a explorar mesmo, né? E essa criança, não sabendo lidar com isso, acaba começando a automutilação, aí vem, talvez, a tentativa de suicídio. Então, tudo isso envolve muito, assim, o olhar dos pais para que esses filhos estejam protegidos. Porque, infelizmente, nós estamos em um país onde a gente tem que crescer muito ainda, em segurança, principalmente na internet. Então, nós, enquanto pais, nós não podemos deixar para que o Estado tome conta dos nossos filhos, porque isso não é o ideal. Primeiro eu faço o meu papel dentro de casa, depois eu cobro do Estado. O Estado já não está dando conta do que tem, né? Exatamente. E, por exemplo, a tecnologia, ela vem por muitos benefícios, mas também para coisas negativas. Aí a gente está vendo. Eu acho que até, vocês podem falar melhor, talvez esse aumento gigante de demandas também é por isso. Não é que talvez não tenha aumentado só a violência dentro de casa ou infantil, mas com a internet, com os meios, né, com as tecnologias hoje, com a divulgação que existe, também as pessoas procuram mais o conselho, denunciam mais. Então, talvez seja algo que estava coberto por né, nas sombras, que existia, mas estava nas sombras. E hoje se expõe mais, né? Chega mais fácil essas denúncias no conselho, não é? Pode ser. A gente acredita que seja isso mesmo, né? As pessoas, elas estão tendo mais consciência, estão denunciando mais. Hoje a gente tem N canais para denúncia, né? E assim, é bom a gente frisar, Martino, que a denúncia, ela é anônima, a pessoa não precisa se identificar para fazer, e a pessoa não precisa ter certeza que está acontecendo realmente uma violação de direito. Porque às vezes ela ouve o vizinho, ouve a criança do vizinho chorar, e chora muito, e chora desesperadamente, né? E aí ela pensa assim, ai meu Deus, será que ele tá apanhando? Será que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu não vou denunciar porque eu não tenho certeza. Não, ela pode denunciar. E aí os órgãos competentes vão fazer a investigação para ver se realmente tá acontecendo alguma coisa naquele núcleo familiar, porque né? nós fazemos parte de uma rede de proteção. Não é o conselho tutelar, é toda a sociedade. Nós estamos numa engrenagem de proteção, entendeu? Então, eu protejo o meu filho dentro de casa, porém, se o vizinho achar que ele esteja em desproteção, a pessoa pode denunciar, né? Existem os canais de denúncia, que é o Disque 100, tanto por e-mail, tanto telefone. A gente vai atender essa demanda, nós vamos notificar e acima de qualquer suspeita, nós vamos colocar a rede de proteção para fazer o trabalho de acompanhamento. Essa questão também da internet que vocês falaram, né? É importante até também dar essa informação para o pessoal que, às vezes, eu vou contar uma história sem citar nomes, assim, mas uma vez enviaram um vídeo num grupo, que eu estava nesse grupo, e era uma adolescente, tinha uma questão de nudez ali, já faz muito tempo atrás, mas tinha uma questão de nudez, uns meninos mexendo e tal, o pessoal meio que rindo daquela situação. Talvez por ignorância, nem era por maldade, mas a questão você receber um material que contém nudez ou qualquer outro tipo de violação a uma adolescente, porque às vezes a menina tem 17 anos, já tem um porte físico, né, que aparenta ser mais adulta, mas não é, né? Você tem que não só não aceitar aquilo, né, mas deletar. Eu falei, pessoal, não, vocês estão doidos? Não pode. Você manda isso no grupo, se você compartilhar é crime, mas se você manter no seu arquivo também é crime. Então veja como é grave. Só de você manter um arquivo, por exemplo, de pornografia infantil no seu arquivo do seu celular, mesmo que você não compartilhe, já é crime.
numa possível investigação em que se pega, né? Hoje a Polícia Civil faz muito esse trabalho. Se pega no seu HD um material desse, você vai ser responsabilizado. Então é importante a gente frisar isso, né? E vocês, como que foi no início, assim, quando vocês entraram no conselho, como que foi o impacto de ter que trabalhar com coisas tão, eu diria assim, até pesadas, assim, né? Parece que a Ana Carolina tem uma história do primeiro dia também. Como é que foi isso? Foi a minha primeira semana. Eu assumi o trabalho no conselho, meu bebê tinha 12 dias apenas, então foi muito impactante, porque eu estava no puerpério ainda, e quando eu me deparei com o primeiro atendimento no plantão que eu fiz, era de uma mãe que estava com a saúde mental prejudicada naquele momento, né? E o filho estava acompanhando a mãe já há quase 2 dias sem dormir. Ela, por conta de um relacionamento, acabou surtando, tendo um surto, foi encaminhada ao Bezerra de Menezes, e isso me chamou muito, foi muito doloroso para eu presenciar aquilo, porque a criança estava do lado de fora, então ele estava muito assustado com tudo que ele tinha presenciado, e a mãe do outro lado falando para o filho não deixar. Então isso me impactou muito, porque eu fiquei pensando, né, a que ponto uma mulher chega, né, ao ponto de se sujeitar a certos tipos de violência e esquecer daquela criança ali, né, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu via que ela queria o filho por perto. Então, a gente percebe esse desencontro, né, e o nosso trabalho é isso, é fazer a proteção temporariamente para que ela se recupere e recupere o filho também. É o que a gente torce, na verdade, né, para que aconteça. Em Rio Preto, às vezes o pessoal acha que não tem muitas, né? Às vezes eu converso com muita gente e falo, vocês não sabem o que acontece, gente. No porão nos bastidores, nos bastidores, né? Que a gente pensa, e tanto de violência doméstica, violência contra a criança. Você também tem uma história, às vezes, até um bebê, né? É importante a gente frisar que a violência doméstica, ela vai ficar caracterizada também a violação da criança, né? Porque os pais se agredirem, ou enquanto casal tiver alguma situação ali que envolva e que expõe as crianças, também estão violando, né? Então, o nosso trabalho é fazer com que essas famílias entendam a situação de conflito e até onde isso pode prejudicar o desenvolvimento mental dessa criança. Porque às vezes a família fala, né? Ah, não, mas eu brigo com meu marido, eu brigo com a minha esposa, a gente se mata lá, mas eu nunca relei a mão no meu filho. Mas e a violência psicológica que essa criança vem sofrendo, de estar presenciando tudo aquilo? E além disso, o que essa criança pode crescer e levar pra ele? Que eu resolvo as coisas na pancada, que eu resolvo as coisas na briga, que eu resolvo as coisas no grito. E aí essa criança vai começar a apresentar esses sintomas na escola. Vai brigar com o amiguinho, vai bater no amiguinho. E aí... Ou alguns vão se deprimir, né? Também. Vão acabar indo para um outro caminho de aceitação e tudo mais, né? Então... E aí, Martino, para você ver como que é importante o trabalho da rede, porque nesse caso, né, o amiguinho tá batendo no outro na escola, aí chega lá pro conselho tutelar. Num primeiro momento, você vai falar o quê? Ai, gente, mas é criança. Criança, né, briga mesmo, criança bate, quer tomar o brinquedo e tudo mais. Mas aí, num acompanhamento sistematizado da família, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Que essa criança tá manifestando esse comportamento porque tá vendo o pé de guerra que o pai e a mãe tá dentro de casa. Então, por isso que é importante. Eu falo sempre o seguinte, que São José do Rio Preto tem muito que crescer ainda, tem muito que avançar, mas assim, o que nós temos hoje de serviços para acompanhamento de criança e adolescente, eles desenvolvem um papel, assim, fantástico de realmente acompanhamento, de realmente fazer cessar aquela violação de direito. Mas para que isso aconteça, precisa chegar pra gente, né? É um ciclo, entendeu? De violência.
às vezes esses pais são frutos de violência, né? E aí eles vêm e reproduzem isso. Então, o trabalho da rede é primordial nessa questão, é essencial, porque a gente vê que é uma dificuldade muito grande para se quebrar um ciclo de violência, né? Então, a gente acredita que quebrando o ciclo de violência hoje, essas crianças que serão realmente, é meio clichê falar, mas elas são o futuro do nosso país. E a gente precisa acreditar que fazendo esse trabalho, eles vão crescer outros adultos, de outras formas, né? Vão ter mais empatia, vão construir sua família, sua vida profissional de forma que seja o ideal, né, para todo mundo. É o que eu falo, né? A gente não consegue mudar o mundo, né? Infelizmente, nós temos casos no conselho que nós atendemos a avó quando era criança, quando era adolescente. Aí nós começamos a atender a mãe. E hoje a gente atende o filho, para você ver que há ciclos que é difícil a gente quebrar, né? Tem situações crônicas ali que, por mais que você se debruce, se esmere para tentar resolver, não consegue. Mas assim, a maioria dos casos que chegam para nós, a hora que a gente vai ver lá na frente, a gente tem um resultado positivo do trabalho, não só do conselho, mas dessa rede toda que a gente tem no município. A criança ela é muito frágil, né? Vocês falaram de uma situação de ver uma violência dentro de casa. Eu lembro quando eu era criança, assim, qualquer tipo de violência que você vê, às vezes nem é dentro da sua casa, já te impacta. A criança já dorme com aquilo, já se impressiona, já fica com medo, alguma coisa assim. Imagina dentro de casa, né? O trauma que é uma violência tão grave, né? Se você for pro lado do... Tem crianças que são abusadas, então chega ao extremo, né? Do trauma que essa criança sofre. E às vezes o outro ponto, a normalização disso. Tipo, outro dia tinha uma criança na porta da minha casa, assim, tinha uns 2, 3 anos, assim, uma criança muito pequena, tava falando cada palavrão, cada nome, e eu falei, gente... Como que pode uma criança tão nova, dentro de casa... É isso que eu ia falar. Por quê? Porque houve em casa, né? E aí, essa criança, Martina, ela vai crescer, ela vai começar a dar trabalho. E aí, a hora que ela estiver na adolescência, vai ser aquela criança que a mãe vai chegar no conselho e falar que não quer mais. Você entendeu? Então, assim, o pai e a mãe, eles têm que ter ciência que a responsabilização de cuidar, de proteger, de educar é dele, não é do Estado, não é do conselho tutelar, né? É dele, ele tem que ter isso em mente. É como eu fiz um atendimento de uma mãe no conselho há uns dias atrás, isso é bem recente. E tudo que eu falava pra ela, ela argumentava. Ai, mas eu não dou conta. Ai, mas por que isso? Ai, mas por que aquilo? Porque ela me bate, porque ela avança em mim. Mãe, em algum momento da vida da senhora, a senhora perdeu o controle. Perdeu o controle. Isso daí foi um problema que a senhora criou. Porque o que acontece, Martino? Hoje a lei, ela protege a criança, ela protege o adolescente. E aí a mãe e o pai falam, né? Ah, mas se eu bater, vai chamar o conselho. Se eu espancar, se eu arrebentar, vai chamar o conselho. Vai chamar o conselho mesmo, porque a senhora tá errada. O senhor tá errado, né? Existem outras formas de, entre aspas, punir a criança e o adolescente sem ser a base da agressão. Até porque se apanhar resolvesse os problemas, a gente vivia no mundo, no país da Alice, né? Alice. No país das maravilhas, né? Se bater resolvesse. Então, existem outras formas. A forma do diálogo, a forma de fazer a criança desde pequena, ela entender que ela tem o pai e a mãe, e ela tem que obedecer, ela deve respeito, né? E esse vínculo, só quem pode criar são os pais, né? Foi como eu disse anteriormente, a rede de proteção, ela se inicia dentro de casa. Então, se tiver uma boa estrutura familiar ali, mesmo que seja só a mãe e o filho, independente se tem o pai e a mãe juntos, né? Isso precisa vir de dentro de casa. Tem aquele ditado, a educação vem de berço? Vem, realmente, ela vem de berço. E quem sou eu para falar de criação de filhos? Mas assim, o que eu percebo também, linkando com o que vocês estão falando, a questão de bater, né?
na criança não dá certo, essa rigidez muito grande, essa violência, ela é ruim, mas, por outro lado, me parece que também um mimar demais, dá fazer tudo o que quer, a gente vê casos aí, né, eu acompanho casos de, o pai e a mãe deixam tudo muito, né, fazer tudo o que quer, não tem uma rigidez, um castigo, não sei, algum método de educação que... E aí, Martino, entra naquele fato de os pais tentarem suprir a ausência, né? O fato de não estar pelo menos 1 hora por dia ligado ao seu filho, sabe? Sentar, conversar, Brincar. Dialogar, brincar. Eu sei que a gente tá falando aqui de um ideal. Uhum. O dia de todo mundo é desgastante. Uhum. Só que a gente precisa parar e ponderar. Se a gente não tiver essa conversa olho no olho e tentar suprir com coisas materiais, isso vai também em algum momento refletir. E aí vem o fato da gente pensar, nossa, essa criança foi mimada demais, mas por que ela foi mimada demais? O sentimento de culpa que os pais carregam por não ter sido presente lá atrás, né? Uhum. Então, tem tudo isso. E eu acho que dentro disso que a Carol falou e que você levantou, também existe aquela questão da criança saber que existe o não. O não, o né? limite. Porque a hora que ela crescer, que ela for viver a vida dela, o mundo vai falar não pra ela várias vezes. Sim. E aí, como que ela vai receber isso, né? Então, é o que a Carol falou. Eu acho não, eu tenho certeza que tudo começa em casa, né? Tudo vai da criação, da educação que você dá pro seu filho. Fazer ele entender que ele pode ter algumas coisas e que outras ele não pode ter. E fazer ele absorver isso de alguma forma. Que isso não venha impactar ele negativamente, né? E eu acho que o primordial é isso. É começar essa educação dentro de casa. E aí, quando se perde isso, aí manda lá pra gente. E a gente tenta consertar na medida do possível. Na medida do possível. E vocês acham que os pais hoje têm então, sim, porque a responsabilidade dos pais é muito forte, mas eles parecem que estão perdendo essa consciência de que é responsabilidade deles, e aí às vezes quer jogar para o conselho tutelar, né? E a questão também da rejeição dos filhos, né? Que é impressionante. Um pai, uma mãe rejeitar o filho, não quero mais esse filho, acontece muito isso? Acontece. Acontece demais. Acontece bastante. Acontece porque essa mãe, talvez, por não ter planejado, ou até mesmo por ter planejado muito e ter vivido num ideal de maternidade, né? Ter isso pra si que não vai ser perfeito. Porém, vem os desafios, né? E a gente sabe que criança é o tempo todo desafiador. Uhum. Todo dia é um Kinder Ovo, né, Elis? Todo dia é uma caixinha de surpresas. Eu falo que a maternidade é igual videogame. Você vai passando de fase, aí cada fase é mais difícil. Cada fase é mais difícil. E eu acho que falta essa consciência, talvez, para os pais, que, tá bom, coloquei um filho no mundo, o que eu vou fazer por ele? Porque vai ser pro resto da vida. Sim. Eu tenho 37 anos e eu recorro aos meus pais sempre que posso. Então, é assim, nós somos a estrutura e o olhar diferenciado do mundo para os nossos filhos. Né? Se a gente não conseguir fazer esse papel, aí a gente vai estar falhando. E aí a gente coloca a responsabilidade aonde? No Estado. E aí vem para o Conselho Tutelar e fala, olha, eu não quero mais. Tá, mas por que a senhora não quer mais? Ah, porque eu não aguento mais. Tá, aí a gente vai e puxa o histórico dessa família. A família deixou de fazer um acompanhamento que essa criança precisava e tá ali entregando. Como se fosse simplesmente um pacote, um objeto. E assim, o trauma que essa criança vai levar desse sentimento de rejeição, né? Vai ser muito mais difícil a gente curar essa criança. Porque aí ela vai crescer, tipo, o meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eles não me querem, né? E aí o que acontece? Essa criança começa a ter comportamentos, de repente, agressivos e tudo mais, como uma forma dela chamar a atenção, né? Meu pai, minha mãe não liga pra mim, então deixa eu fazer isso daqui, porque aí se eu fizer uma arte, aí eles vão me olhar, eles vão me notar, né? Então, e começa a procurar a aceitação.
e talvez indo para caminhos que a gente não quer que os nossos filhos cheguem, né? Que é pro crime organizado. A gente não pode deixar de falar disso, porque as situações vulneráveis dentro de casa vão fazer com que essas crianças procurem aceitação. E aonde? Fora de que de forma? casa, né? Fora de casa. Aonde tudo é mais fácil. Aonde eles acolhem de verdade. E né? outra questão, né? Olha só como que é um ciclo, como vocês falaram. E aí a criança que já tá sem estrutura tem outra criança. Sim. Que a gente vê casos de adolescente com 13, 14, 15 anos, aí vai ter outro filho. 11. Já não De teve- 12, de 11. De 11, olha isso. E aí onde vai parar isso? Como que uma criança vai criar outra criança se nem ela foi criada direito? É um problema gravíssimo, né? É complicado. É uma missão eterna também ter filhos, né? Então uma escolha, hoje, né? Principalmente. Escolha. Só que às Porque vezes tem várias formas de o prevenção, adolescente não né? escolhe, né? Acontece. Acontece. E aí, por exemplo, você acha que você falou de perfeição, né? Às vezes a gente acha que o filho vai nascer, tudo. Para isso que a gente torce, mas às vezes a criança vem com algum transtorno, né? E aí, não é mais difícil ainda lidar com isso? Com certeza. Como eu tava dizendo agora, né? Tem mães que chegam, deixaram de fazer os acompanhamentos necessários, talvez por convicção própria de que aquilo ali não ia funcionar, mas que esse tipo de deixar de fazer trouxe consequências, a ponto dela desistir do filho, entende? Então, assim, é um ciclo. E tudo é um processo. E o processo fazer os acompanhamentos é importante. Por quê? Porque nós somos o respaldo e a estrutura que os nossos filhos precisam. Não adianta depois eu culpar o Estado. Ah, mas o Estado deixou de fazer. Não, o Estado não deixou de fazer. O serviço estava ali, à disposição de vocês e a senhora. Porque a criança não pode sair sozinha e buscar atendimento para si. Então, nós, enquanto pais, precisamos levar os nossos filhos aos serviços ofertados. Não é, Elis? É bem isso, né? E aí, o que acontece? Essa criança, ela nasce com algum tipo de transtorno e aí a família não faz o acompanhamento devido e tudo mais. Essa criança, ela vai crescer, ela vai para a escola e aí chega na escola, ela vai começar a dar problema. Infelizmente, hoje, a gente tem, assim, um número muito grande de crianças inseridas na rede municipal de educação com algum tipo de transtorno e que, infelizmente, a educação ela não está preparada para receber essas crianças, né? Ah, não, mas tem a lei, tem a resolução, tem isso, tem aquilo. Eu falo que no papel é tudo muito lindo. É maravilhoso, é o mundo perfeito. Mas a hora que você vai ver na prática, a gente tem lá uma educadora numa sala de aula para cuidar de 7 crianças com transtorno, ela não vai dar conta. Se o pai e a mãe não dá conta de um? De um. Imagina essa criança na escola, né? Então, eu acho que isso daí vai ser tema para uma outra discussão. Uhum. Mas, infelizmente, hoje nós temos muitas crianças diagnosticadas que, assim, a rede de educação não está preparada para receber. E não é culpa deles também. Não. Eu acho que falta estrutura, falta recurso, falta capacitação para esses profissionais, né, para eles poderem estar recebendo essa criança. E eu acho que, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas infelizmente a gente vê o quê? Que esses números só tendem a crescer, né? Só tendem a crescer. Aí, esses dias uma pessoa me perguntou, Elisângela, mas por que hoje tá se diagnosticando tanta criança com transtorno? Antigamente não era assim. Uhum. Aí eu parei e fiz uma reflexão com essa pessoa. Antigamente não era assim, porque não existia transtorno ou porque não existiam os equipamentos que diagnosticavam esses transtornos, né? Porque hoje a gente vê muitos adultos tratando transtornos que não foram descobertos lá atrás, Uhum. né? Então, esse olhar diferenciado das escolas, tanto como a Elis disse, né? A escola não está preparada, a educação não está preparada, porém, existe sim um diagnóstico ali daquela rotina da criança, onde eles começam a apresentar sinais. E isso também, às vezes a escola vem só para ajudar, para acrescentar. Mas aí tem os demais serviços que... É complicado. A gente tem uma
uma lista de espera muito extensa na saúde, principalmente relacionada ao autismo, de crianças que estão nessa fila esperando serem laudadas, porque aí com o laudo na mão, se a família não consegue uma estrutura digna para essa criança pelo Estado, por livre e espontânea vontade, ela pode conseguir via judicial, né? Mas aí, para sair esse laudo, né? Eu tive a informação de que um dos serviços do município que laudam, que atestam esses transtornos, principalmente para o transtorno espectro autista, hoje ele atende uma lista do ano de 2022. Nossa. Aí você imagina o tanto de criança que não está esperando um atendimento, um acompanhamento e tudo mais. O pessoal às vezes não entende que existe muito essa ignorância de comparar com o passado algumas coisas, achar que foi melhor e não é bem isso, né? No passado, por exemplo, essa questão da ala psiquiátrica, antigamente você falava que o cara é louco, jogava ele numa instituição psiquiátrica, dava choque, enfim. Hoje existe um outro tipo de tratamento que, claro, o Estado quer proporcionar um bem-estar social, mas será que ele consegue? Será que ele tem verba para isso? Será que ele tem efetivo? Nós falamos aqui, a Guarda Municipal precisa de efetivo, o Conselho Tutelar precisa de efetivo, as escolas precisam de efetivo. Quantas professoras ou inspetoras, não sei, precisam para cuidar de uma criança, né, várias crianças com algum tipo de transtorno? Olha a dificuldade que isso é. E aí os pais, vocês estão falando, jogando a responsabilidade sempre no conselho, na escola, né, quando no último grau na polícia, né? Então, até assim, a gente sempre chama conselheiras, né? Até ia falar isso com vocês. Na porta de delegacia, a gente chama o conselho tutelar porque o pai não quer saber. Você liga pro pai, seu filho foi preso. Sua filha foi presa. Eu não quero nem saber, eu não vou ir. E aí vocês atendem esse tipo de ocorrência. É bem recorrente, né? Muito recorrente. Isso é bem recorrente. É o que a gente estava falando, né, Martino? É a desresponsabilização desses pais, né? Eles não querem saber de conscientização, exatamente, né? Do que é colocar, do que é gerar um filho, né? Ter um filho é isso. E já chegou com malicuia, já, pai e mãe? Já. E olha, não foi nenhum nem dois casos. Pelo menos lá no nosso conselho, não foi nenhum nem dois casos não, viu? Sim. Vários casos. Chegou com a mala na porta do conselho. Com a mala. Queria entrega para o juiz, faz alguma coisa, porque eu não dou conta mais. E esse abuso, na casa do abuso, ele começa muito cedo, né? Você falou de um caso aqui antes da gente começar o podcast, que você foi atender numa UPA. Conta pra gente. Na verdade, esse caso foi um caso que eu atendi bem no comecinho do meu primeiro mandato. E assim, me chamou muito a atenção, né? Por conta da situação que eu vivenciei naquela época. A UPA acionou o conselho porque uma bisavó da neném chegou lá com ela, uma senhora de idade, sem condição nenhuma para cuidar de um bebê. Tentaram contato com a mãe, não conseguiram, aí acionaram o conselho. Aí, existem alguns pontos nesse caso que me marcaram bastante, e um deles é tipo assim, o calor que faz em São José do Rio Preto. Em pleno sol do meio-dia, eu cheguei lá na UPA, a criança estava toda enrolada num macacão de frio, peludo, em manta. E eu, meu Deus, né? Uma criança, um bebê de 20 dias. E para você ver como que era crônica a questão do não cuidado dessa família, essa criança ela tinha 20 dias e ela ainda não tinha nome. Nossa. Ainda não havia sido registrada. Aí, quando eu fui falar com a enfermeira falou, conselheira, vem aqui ver. Aí, ela tirou a roupinha do bebê. A bebê tava com o corpo inteirinho, cheio de bolhas de pus. Era impressionante. Eu nunca tinha visto algo parecido. Aí, ela falou o seguinte, que a criança ia ser removida para a Santa Casa, porque ali não tinha condição de ficar, e ela ia ser internada. Uhum. Aí a gente tinha até o problema da remoção, que o serviço ia demorar. Aí eu posso levar na viatura do conselho? A enfermeira falou, pode levar se você quiser. Aí coloquei essa bebê na viatura, conversei com a Bisa. Vó, nós vamos cuidar da nenê, vai para casa, a gente vai dando notícias, ela tá indo para Santa Casa.
e nós levamos essa bebê para o hospital. Aí chegou lá, eles foram fazer o procedimento de furar essas bolhas para vazar aquele líquido, né? Para você ver como que a situação estava tão grave, tinham 2 enfermeiras fazendo isso e a neném não esboçava reação nenhuma. Porque tipo assim, eu tô ali, você tá me espetando com uma agulha. Uhum. No mínimo eu vou, né, retrair, eu vou sentir dor. E a bebê não tinha reação nenhuma. E aí, é interessante até, né, a Carol falou que o primeiro atendimento dela, ela tava com um bebezinho recém-nascido. Nesse atendimento, eu tava para ganhar o meu segundo filho. Uhum. Então, a mulher, quando tá grávida, já fica mais, né, emotiva. Mas tudo bem. Aí fizeram um procedimento, né, lá, esse primeiro procedimento na bebê. E aí nós fomos puxar o histórico da família. Era uma família já acompanhada pelo conselho. A mãe já tinha outros 3 filhos. E assim, a falta de cuidado não era só com a bebê. Ela já estava inserida na rede de proteção. A rede já acompanhava, já tentava um movimento com ela de cuidado. Mas, infelizmente, esse foi um caso que a gente não teve um resultado positivo em relação à família. E essa bebê, ela foi para UTI e todo dia eu ligava lá no hospital. E aí, como ela tá? Melhorou? Olha, Elisângela, ela não chora, ela não reage e o médico tá muito preocupado, né? E isso foram vários dias. Até que um dia... Aí, só para complementar, nesse período que ela estava na UTI, nós informamos a vara da infância sobre o ocorrido. Como já era uma família que já era acompanhada pelo conselho, o juiz determinou o acolhimento dos outros 3 irmãos, né, para retirado no familiar, porque realmente não havia condição ali de cuidado. Então, os irmãos foram para o acolhimento. E aí, um dia eu liguei no hospital, falei com a assistente social, aí ela falou assim, Elisângela, ela chorou hoje. Nossa, aquilo aí foi... chora junto. Aí eu despenquei. Foi um alívio tão grande. Graças a Deus, ela chorou. Muito obrigada, meu Deus. E aí, a partir dali, ela foi tendo uma melhora. E assim, o engraçado é que, pra você ver, né, como a pessoa que não tem a condição de cuidar, quer cuidar. A avó, ela ia no hospital todo dia ver a bisneta. Todo dia ela tava lá, toda debilitada, cheia de problema de saúde, mas ela tava lá, acompanhando. E aí, quando a bebê teve alta, o juiz também mandou acolher, aí ela foi pro acolhimento, e o juiz entendeu que não tinha como voltar para a família. Por quê, Martino? Quando a gente acolhe uma criança, a vara da infância, ela dá um tempo para a família se organizar, para a família se adequar, né? E aí existe a possibilidade do retorno dessa criança para casa. Por quê? Eu sempre costumo dizer que o acolhimento não deixa de ser uma violação de direito. A gente vai tirar a criança de uma casa que ela viveu a vida inteira, que não é a ideal, mas é a realidade dela, é a família dela, é a mãe dela, é o pai dela, né? Tem então, os objetos dela, né? Exatamente. Os apegos daquela casa são dela. Não deixa de ser uma violação, né? Então, nesse caso, o juiz deu um tempo para a família se organizar. Infelizmente, depois do acolhimento das crianças, o pai estava recluso, a mãe desapareceu, a gente não conseguiu mais ter contato com ela. Ela não ia no acolhimento para saber das crianças. Ela nunca foi, na verdade. E aí o juiz destituiu do poder familiar, os 4. E essas crianças foram para adoção. E aí existia uma família na fila de espera para adoção. E aí essa família foi comunicada que tinha uma bebê, né, que dentro daquelas especificidades que a família tinha citado, ela se adequava, só que aí a bebê tinha mais 3 irmãos. E a lei diz hoje o quê? Que não pode mais haver a separação, né, dos irmãos. E essa família decidiu adotar os 4. Nossa. Foi desafio mesmo. Essa história é uma história, assim, que eu conto, eu me emociono. E, assim, eu fico muito feliz por isso. Porque quando eu cheguei no conselho, eu sofria muito. Que eu queria resolver tudo que chegava lá.
Ah, não, eu tinha que dar um jeito, eu me propus a fazer isso e eu preciso resolver. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que, infelizmente, eu não consigo resolver tudo. Uhum. E hoje, eu tenho o seguinte pensamento. Se eu não posso mudar o mundo, e eu conseguir mudar o mundo de uma criança, eu já ganhei o dia, eu já ganhei, né? E foi o que aconteceu com essa família. Tanto é que eu conheço a pessoa que adotou os 4, né? E onde a mãe me encontra hoje, ela vem me mostrar foto, ela vem me falar das crianças. E até a mãe fala, a sua bebê tá bem. Porque ficou, assim, foi tão marcante que quando a gente fala desse caso hoje, a gente lembra como a bebê da Elis, né? Uhum. Que, assim, a gente acompanhou muito de perto. Então, o nosso propósito... É o que eu falei, infelizmente a gente não vai mudar tudo, a gente não vai conseguir mudar tudo, mas o pouquinho que eu consegui fazer, que a Carol conseguir fazer, que você conseguir fazer pro bem-estar de uma criança, de um adolescente, já é muito válido pra gente, né? A gente conseguiu diminuir um pouquinho o sofrimento daquela criança, então a gente já ganhou muito. E faz né? quanto tempo esse caso já tá... Esse caso eu atendi em fevereiro de 2016. Nossa, então a criança já tá grande. Já 10 tá. anos, né? Já tá grandona. Ela tá com... 10. Não, ela tá com 8. 8. Ela tá com 8 anos. Ela tá com 8 anos. E você conhece, acompanha ela. Hoje a gente não acompanha mais, né? Aham. Porque a partir do momento que ela foi pra adoção, que a família adotou e que começou a cuidar, não havia mais ali violação de direito, né? Então não havia necessidade do acompanhamento do conselho. Mas é igual eu te falei, por ser uma pessoa que eu conheço, então, e assim, gente, eu conheço, mas não tem nada a ver, né? A adoção da família, sim. né? Essa família já tava na fila de... Deixar claro isso, sabe? Porque o conselho conhece, então, aham. né? Não existe nada disso. Existe a fila e é muito, muito sério tudo isso. Mas, coincidentemente, por ser uma pessoa que eu conheço, então eu tenho contato, assim, de ver as crianças, de ver fotos, de falar com a mãe, né? E hoje eles estão super bem. E, assim, nunca mais perguntaram da família biológica. Essa mãe, ela era usuária de droga, alguma coisa assim? Olha, pelo que eu tenho informação, o pai era envolvido com o crime, com o tráfico, mas ela eu não sei. Ela eu não sei te falar se ela Esse desinteresse tão grande, né? se ela era usuária, aí não saberia te responder. Mas assim, independente de ser ou não, ela não ofertava proteção nenhuma para as crianças. Tanto em relação à proteção, como em relação à saúde, alimentação, escola, nada. Esse encaminhamento, como que vocês fazem, né? A criança tá no lar e às vezes ela tá sofrendo uma violação, num ponto que vocês precisam tomar uma atitude. Ela é encaminhada para um parente primeiro, depois é para uma casa de adoção, de abrigo, de acolhimento. Como é que funciona essa... Na verdade, assim, quando o conselho ele vai retirar a criança do local que ela está vivenciando uma violência, o primeiro passo, assim, é importante frisar que o conselho tutelar, nesses casos, ele só atua em situação de flagrante, Uhum. né? Se for uma situação crônica, a gente tem o conhecimento, a gente vai encaminhar para a rede. Se for uma situação de flagrante, o primeiro passo realmente é ali. O conselho entende que a criança não pode continuar ali, a gente vai buscar uma família extensa, vai buscar uma avó, vai buscar uma tia, um irmão que pode... Que esteja apto para aquele momento efetuar a proteção da criança, né? Sim. E aí a gente comunica o Ministério Público dessa atuação do conselho para que ele tome as medidas judiciais, né? Se essa família vai continuar com essa criança ou o que vai acontecer. Existem casos que existe a violação de direito e que já está na vara da infância e aí o próprio juiz determina o acolhimento. Aí normalmente vai o oficial de justiça, pede o apoio do conselho, né? Sim. E aí a gente vai lá e faz o acolhimento. Mas toda ação nesse sentido, quando o conselho tutelar faz, é comunicada imediatamente à vara da infância e juventude, ao Ministério Público, para que eles tomem as medidas cabíveis. É importante um gancho aí, que é o conselho tutelar, Martino, ele não versa sobre guarda,
né? Muita gente tem a falsa impressão de que nós entregamos guarda. Não, nós não entregamos guarda. Nós atuamos de maneira imediata nas situações de flagrante para proteger aquela criança. Informamos a vara da infância que aí sim vai verificar a situação sobre guarda, onde essa criança vai ficar. Aí é até bom informar, Martino, que assim, com a lei Henri Borel, que é uma lei recente, a gente teve um avanço nessa questão, porque hoje a gente pode pedir o afastamento do agressor, né? Porque quando a gente fala daquela violação de direito da criança, de sair de casa, de ir para um lugar que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, que não deixa de ser uma violação, com a criação da lei Henri Borel, a gente pode pedir o afastamento do agressor. Então, dependendo da situação, o pai agride, a mãe não é conivente, mas a mãe também não consegue conter o pai. E o pai tá batendo nessa criança, a gente pede para o juiz o afastamento do pai, né? E já teve vários casos que nós conseguimos isso. O juiz determinou que o pai se afastasse do lar e a criança continua no lar. Então, esse foi um avanço grande que nós tivemos também, pensando na proteção da criança. Vou até indicar aí, pessoal que está assistindo o podcast, nós temos um episódio aí com o Dr. Alceu, né, juiz, e veio a Patrulha Maria da Penha, aqui também no nosso podcast, você pode conferir aí no nosso canal, Márcio Martino 90, e ele fala também da Lei Henri Borel, que veio nova, que também é parecido com a Lei Maria da Penha na questão das medidas protetivas, que é isso que elas estão falando aqui. Então aproveita lá e acessa no canal esse outro episódio que nós tivemos aqui. Uma coisa que você me falou lá atrás, né, agora há pouco aqui no podcast, a questão do abuso infantil ser por parentes, né, por uma 99%, não sei qual é a porcentagem, mas uma porcentagem muito alta de abuso infantil dentro da própria casa, ou sei lá se tem vizinho, ou se é tio, ou se é pai. No caso aí, muitos pais, irmãos, né? E assim, eu sei porque eu acompanho muitas ocorrências com vocês de às vezes um abuso infantil do próprio pai, do filho, né? Uma coisa que muita gente às vezes nem imagina, né? Queria que vocês falassem disso um pouco. Vamos fazer um exercício. Quando se fala em abuso sexual, você lembra de um caso, vem um caso na sua mente. Quem que era o abusador? Geralmente é alguém próximo. Aí, quando se fala em abuso sexual, que a menina fala assim, olha, eu tava andando na rua, um cara me pegou, me jogou dentro do carro e abusou de mim. Que caso que vem na sua mente? Você vai ter que buscar muito atrás pra ver se você conhece algum caso, né? Então, a partir disso, a gente não tem números exatos pra te apresentar agora em relação a isso, mas assim, quase 100% dos casos. O violador está dentro de casa. Com pessoas de confiança, do convívio familiar. Né? Nem sempre é propriamente dito o pai ou a mãe. Não. Às vezes é o vizinho ou um amigo de família que frequentava festas e encontrou facilidade com aquela criança. Entende? Então... Às vezes um padrasto. Sim. Sempre vai ser do convívio. Sim. A maioria das vezes vai ser do convívio. Isso é importante para quem tá próximo também, né? Sim. Ficar de olho na própria casa, tem que ter cuidado. É aquilo, né? Ninguém tem estrela na testa, né? Todo mundo tá sujeito. Todo mundo tá sujeito, assim como eu e a Elisângela, nós temos esse olhar atento, talvez, porque trabalhamos com isso. Mas a conscientização de que isso pode acontecer cabe a quem? Aos pais que precisam ter esse cuidado. Eu vou colocar uma pessoa, um novo companheiro, né? Qual que é o histórico? Porque tem gente que até se envolve com uma pessoa que já foi ou que está respondendo o processo por conta de abuso e coloca dentro de casa. E esse abuso acontece novamente, mas a vítima passa a ser o filho da atual companheira. Então, é bem complicado. A gente já atendeu casos assim. Eu, inclusive, fiquei abismada com a situação que eu vi.
Porque o cara já respondia o processo, só que a pessoa não tinha conhecimento, né? A mulher não tinha conhecimento e aí o cara veio e abusou da filha dela. Infelizmente, Martina, o que acontece? Hoje em dia, não são todas, claro, mas muitas mulheres que procuram seus parceiros, e eu acho assim, que isso é um direito dela, ela não quer ficar sozinha, ela quer ser feliz, ela quer ter alguém ali do lado, é um direito dela. Mas se atentar a esse companheiro, né? Porque assim, tem muitos casos que há uma mudança muito grande de parceiros, e aí a mulher vai lá, ela coloca esse parceiro dentro de casa, igual a Carol falou, ela não conhece, não sabe o histórico, conheceu na balada, e aí leva pra casa pra dormir. Tem um caso que eu atendi, Martino, que a moça não sabia nem o nome completo do companheiro, mas já fazia 2 anos que ela tava com ele. Nossa Senhora. 2 anos. E aí, esse companheiro já respondia um processo lá do estado de Pernambuco, pelo mesmo crime que ele cometeu com a filha. E o que ele usava com a filha? Se a sua mãe souber, ela vai te colocar pra morar na rua. Uma chantagem. Exatamente. Da mesma forma que na internet, você falou da internet, fiquei lembrando agora que às vezes o abusador pega um nudes, uma fala, vou te expor. Então sempre Exato. existe Se você não me mandar mais, né? É assim. Eu vou te expor. Ou, no caso, dentro de casa, o padrasto. Vou te expor. Então tem uma chantagem, né? E às vezes, até vejo assim, nas escolas, às vezes a escola tem que descobrir isso, né? Que a criança demonstra algum problema ali, ou conta alguma história, mudança de comportamento, e olha como é complexo, né? Ter que a escola descobrir que o próprio pai faz alguma coisa. E assim, pra gente foi um desafio muito grande na pandemia, né? Porque assim, a maioria das situações que chegam pro conselho ou vem da rede de saúde ou vem da escola, né? E aí, no período de pandemia, nós tivemos uma queda muito grande nas denúncias que o conselho recebeu. E aí deu aquele alerta, né? Mas como assim? Diminuiu? Não diminuiu. É que a criança tá em casa e a escola não verifica. Imagina o sufoco dessa criança. A escola não hoje quantos abusos estão reverberando, né? Que já vem uma situação crônica desde a pandemia. Então, a gente vê essa demanda crescendo, mas é um reflexo só. Talvez aconteceu o abuso há 4 anos atrás, quando a gente entrou na pandemia. E agora que essa criança está demonstrando aonde? Nas escolas, no comportamento dela. Eu não sei nem se o YouTube vai dar uma bloqueada esses assuntos polêmicos nossos, mas assim, é importante a gente falar que, porque assim, às vezes a pessoa não imagina como é grotesca as situações, porque eu já vi pai apaixonado por filha, né? E às vezes você acha, uma filha adolescente, crianças, bebês sendo abusados. Então, assim, é um universo que eu mesmo não imaginava um tempo atrás. Como é que um pai pode abusar de uma filha, de uma bebê, de uma criança? Né? E como que uma mãe pode compartilhar uma filha com o companheiro? E às vezes sabe, né? E não faz nada. Exatamente. Às vezes até colabora, né? Colabora. Para o crime. A dependência ou, às dela... vezes, essa adolescente, ela entra num relacionamento amoroso com o companheiro da mãe e a mãe começa a enxergar a filha como rival. Entendeu? E, olha, eu não quero mais ela aqui, porque foi ela que se insinuou pra ele. Uhum. Se ela não tivesse se insinuado, ele não teria se apaixonado por ela. É o que eu ia falar, né? A dependência dessa mulher, tanto emocional, às vezes financeira, né? Às vezes o parceiro é o único provedor da casa. Hoje em dia, com a volta da mulher, né, tão forte para o mercado de trabalho, é mais uma dependência emocional. E eu atendi com esse que o irmão era adolescente e abusou da irmã mais nova. Então, sim, tá em todo... E aí, se você puxar o histórico, por que esse adolescente abusou da irmã mais nova? Porque às vezes lá atrás ele também foi abusado. Então, é muito complexo essas situações. E aí fica o alerta, né? A gente, é igual a Carol falou, a pessoa não tem uma estrela na testa pra saber se ela é boa ou não.
mas se atente aos sinais da criança. Porque assim, Martino, se tiver acontecendo alguma coisa, a criança ela vai demonstrar de alguma forma. Ou ela vai se fechar, ou ela vai parar de comer, ou ela vai ter sintomas mesmo na saúde dela. Porque o psicológico... Exatamente. O psicológico vai trazer isso. Vai trazer um sofrimento para o corpo, para o fisiológico. Às vezes se cortar, né? Se cortar, aí tem regressão na escola. Começa a cair o rendimento escolar dessa criança. E a gente tá falando aqui de abusos que são ciclos também de abuso. A mãe foi abusada pelo avô, o avô abusou da neta. Entende? Nossa. Então, é isso. A gente precisa tomar cuidado com essas recorrências, com esses ciclos que não se quebram nunca. Isso aí. Tem que ter atenção. Pessoal, essa questão do... A gente já tá chegando ao fim, mas a questão dessa alteração de horário das escolas. Como que vocês veem isso? Polêmico, né? Tem que ter uma polêmica, né? Eu achei que ele não ia tocar nesse assunto. Eu achei que não ia dar tempo, né? Então, Martino... O que foi que aconteceu? Que horário é esse que mudou? E por que mudou? E o que tá causando, né? Na verdade, o porquê mudou, eu não teria uma resposta para te dar. Na verdade, conforme a resolução trouxe, isso é para... minimizar os impactos no horário de trabalho dos professores. E também das crianças ficarem um tempo estendido nas escolas. Uhum. Só que aí, em contrapartida, a gente vê o Estado colocando os adolescentes para ficar mais tempo na escola. Então, é meio contraditório, né? A conta não fecha, Nunca né? fecha. E aí é complicado porque agora o portão só abre às 7h20, né, da manhã. A gente atende famílias que, de repente, a mãe é solo. E ela tem 4 filhos e tá cada um numa escola. Uhum. Aí, como que ela vai conseguir deixar todas essas crianças na escola? Ainda ir pro trabalho. Chegar no trabalho às 8 da manhã. Aí ela não tem carro particular, ela tem que ir de ônibus. E o horário de saída? Às 5h20. Qual que é o horário de expediente do comércio, por exemplo? Das 8 às 6. Uhum. E aí, quem pega esses filhos na escola? Então, a gente tem que pensar também por um outro lado. Será que a gente também não está expondo essas crianças a uma outra violação? Será que o fato de, por exemplo, eu ter que buscar qualquer conhecido, uma pessoa desconhecida para pegar o meu filho na escola e levar para algum lugar, será que eu também não estou colocando meu filho em risco? Uhum. Será que eu também posso trabalhar tranquilamente, deixando meu filho na porta da escola, aguardando sozinho o horário de entrada? Que é isso que a gente tem visto que está acontecendo. Só que nós sabemos que a gente pode, né, ter um diálogo, abrir um diálogo sobre isso e trazer algo que dê um respaldo maior para essas famílias. Né? Não pelo conselho, mas em uma entrevista que eu ouvi da secretária, ela pede aí 1 mês de prazo, né? Para tentar adequar esse horário. Nós, enquanto conselho, a demanda está chegando para a gente agora também, né? Então, qual que é a ideia? É a gente elaborar um documento, encaminhar para a Secretaria da Educação, solicitando quais providências serão adotadas, né? E aí, mediante a resposta que a gente tiver, aí a gente vai partir para outros encaminhamentos. Mas, assim, é uma situação muito recente, né? Que está chegando para nós agora. Porém, emergente. Emergente. Né? Porque... Urgente. Por exemplo, ali na região norte, a gente atende diariamente as pessoas em desespero. Olha, a creche onde meu filho está matriculado é do outro lado da cidade. E eu também estou trabalhando no centro da cidade. Uhum. E aí, como que eu chego às 8 da manhã? Ou como que eu chego às 5 da tarde para buscar o meu filho? Até às 5h20. Né? Porque eu percebo que a escola, por ser uma unidade de proteção, ela precisa também amparar esses pais. Mas que jeito, que forma que a gente vai trabalhar também para não prejudicar os profissionais da educação? Então, tudo tem que ser muito bem dialogado, né?
para chegar num ponto de consenso, de equilíbrio. Não que seja bom só para um lado, mas que pelo menos as crianças estejam protegidas. E detalhe, né, Martino? Nós estamos falando daquelas crianças que estão inseridas na rede de educação. Só que nós Fora temos uma a lista demanda. extensa de crianças que estão na fila esperando a vaga. Exatamente. Que esse é um problema crônico do município, eu acho, porque todo ano, eu posso falar enquanto mais ou menos conselheira. abril de todo ano a gente recebe. Exatamente. Que eu já tô lá há 8 anos, nesses 8 anos, todo começo de ano é isso. É essa procura e não tem a vaga, e aí fica na lista de espera. E aí a gente tá falando daquela mãe que precisa trabalhar para garantir a comida pro filho, porque senão ele não come. E aí ela não consegue trabalhar porque a criança não tem a vaga. É uma situação, é uma demanda, assim, Complexa. muito, muito complexa, que infelizmente, assim, Tá depende... longe do fim. né? E depende Fim de não vai política ter, né? pública, né? Fim não tem. Não. Porque a gente sabe que a Rio Preto está crescendo, né? A gente sabe todos os poréns de uma cidade como a nossa. Porém, E a gente sabe que Rio Preto também acolhe crianças da comarca, né? Porque, assim, as cidadezinhas pequenas que a família trabalha aqui, eles trazem consigo os filhos também. Nós temos na rede de educação um número Muitos. bem considerável sim, de crianças de outros municípios que a família trabalha aqui e a criança acaba ficando aqui com a gente também. E no final do trabalho pra vocês, né? Quando vocês estão indo pra casa de vocês, como é que é lidar com essa carga emocional de ter se deparado com tudo? a gente tem uma caixinha, sabe, na saída. E a gente Vocês deixam ali. mais ou menos isso, né, Eli? psicólogos. Não é? É complicado. No começo, quando eu entrei no conselho, meu marido até falava, vai, larga isso, deixa disso, você tá sofrendo demais. Porque eu chegava em casa e só chorava. Só chorando. Só chorava. Naquele afã mesmo, né, de tentar resolver e tudo mais. Aí, infelizmente, Martino, com o passar do tempo, a gente não vai esfriando, mas a gente vai se acostumando. Calejando. Na verdade, é uma Exatamente. resiliência e um olhar cuidadoso para que a nossa humanidade não se lacere ali e seja uma coisa incurável, né? Porque o nosso trabalho enquanto conselheiro, a gente não pode ser automático. A gente precisa desse olhar peculiar e humano, né? De empatia mesmo pelo próximo. Porque se a gente não tiver esse olhar, a gente vai ficar muito taxativo. E isso não é o ideal. Porque muitas crianças nos veem como os salvadores delas, né? Então, o final do dia, para mim, é um desafio. É entregar tudo aquilo que eu vivi naquele dia e falar, não, amanhã eu vou estar pronta de novo. E a Carol falando disso, eu me lembrei de um caso, vai ser rapidinho, tá? Vai ser rapidinho. Que eu fui atender uma ocorrência com a PM de um cárcere privado, de uma adolescente de 15 anos na época. Aí o pai não queria entregar essa menina e foi uma guerra. Eu achei que eu ia apanhar nesse dia, inclusive. E literalmente eu achei que eu ia apanhar mesmo. E aí quando nós conseguimos tirar a menina de dentro de casa, eu tava numa distância de uns 20 metros. Ela veio correndo. Aí ela me abraçou tão forte. Ela falou, tia, muito obrigada por você ter vindo me salvar. Então, é o que a gente tira. O que a gente consegue absorver desses atendimentos é o que nos motiva a permanecer, a continuar, né? Exatamente. E aí, quando você pergunta pra mim, Eli, você quer ficar no conselho até quando? Até Deus permitir, porque se depender de mim... Bom, quando a gente vai gosta mais do um que mandato. faz, né? E vai mais um mandato, e mais um Giovana, mandato. você pegou esse corte aí pra gente... Bom, pessoal, a gente vem chegando ao fim. Queria deixar uma oportunidade, se vocês quiserem dar algum recado pra alguém, pra câmera, mandar uma última mensagem aí, fica à vontade. Eu queria dizer aos pais, aos responsáveis que estão acompanhando esse podcast, que não desistam, né, dos seus filhos, porque é um desafio, é uma luta constante, é uma luta diária. Mas, assim, os nossos filhos, eu falo nossos porque eu também sou mãe,
eles nos veem como super-heróis, né? Eles nos veem como pessoas que eles param e falam assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Então, não desista dessa luta. Porque os desafios virão, os obstáculos virão. Mas, se você teve a oportunidade de ser pai, de ser mãe desse filho que você tem aí, é porque você vai ter todas as condições de cuidar dele e de fazer com que ele cresça e venha ser um homem, uma mulher de bem. Essa é a minha mensagem. Muito bom. É o nosso recado, né? Na verdade, o que a gente também pede é que para todos os pais responsáveis que precisarem de apoio, o conselho está de portas abertas. Esse olhar discriminatório que muitas vezes a população tem, a gente está aqui para desmistificar, para desconstruir essa ideia. E contem conosco sempre, seja para uma orientação ou para fazer valer os direitos dos seus filhos. Obrigada. Bom, agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Sempre que vem um convidado novo, eu que acabo aprendendo mais, porque sempre vem alguém com novo. Estou levando muita bagagem hoje aqui de aprendizado de vocês, o que vocês falaram do Conselho Tutelar. Quero agradecer o Gilvan, que está aqui na técnica hoje, cuidando do nosso podcast, o DLG Mídia, DLG Studio, esse espaço bonito que vocês estão vendo, esse ambiente. Se você quiser fazer um podcast aqui, está disponível para o aluguel. Queria você que está assistindo, quer comentar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, quer perguntar para elas, tirar alguma dúvida, né? Fazer um comentário, uma crítica, fica à vontade, nós estamos aqui para isso. E agradecer também, em nome de vocês, do Conselho Tutelar de Rio Preto, todos os outros conselheiros que elas estão representando aqui hoje. Apesar delas duas estarem aqui, existem outros conselheiros que fazem o trabalho todos os dias, existem os suplentes que podem ser que entrem. Então, eu queria agradecer a todos eles. Mandar um abraço para o Josimar, que também conheço lá do Conselho Tutelar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.